Sejam bem-vindos ao nosso curso Superando a Dor Emocional. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, darem o seu like e fazerem seus comentários. Esse feedback é muito importante para que possamos avaliar o nosso desempenho no decorrer dos módulos. O primeiro módulo se chama O que é a dor emocional? Então, neste módulo, nós trabalhamos os conceitos de dor emocional, sofrimento, somatização, as consequências da dor no corpo material. Enfim, nós abordamos o conceito de dor emocional. Neste segundo módulo, nós iremos trabalhar o significado de trauma, quais são as causas que geram traumas, quais são os sintomas que uma pessoa traumatizada apresenta, o que é um padrão comportamental. No terceiro módulo, nós iremos trabalhar estratégias de enfrentamento e superação da dor emocional. Então, nessas estratégias, haverão algumas recomendações muito úteis para que nós possamos verdadeiramente superar a dor emocional. Então, vamos começar o nosso módulo. O que é um trauma? O trauma é uma ferida que geralmente é decorrente de uma dor emocional muito intensa. Uma pessoa traumatizada, ela vivencia uma sobrecarga de emoções. E esta sobrecarga de emoções é destrutiva, é negativa. Sobrecarrega demasiadamente a própria mente e poderá desencadear transtornos mentais. Vejam a importância desse tema. O trauma geralmente é um dano emocional decorrente de um fato, de uma situação, de algo que ocorreu que lhe impactou profundamente, envolvendo uma dor emocional intensa. Então, isso deixa marcas no nosso cérebro. O nosso cérebro registra o trauma emocional vivenciado. Então, veja que não é possível você deletar um trauma, mas é possível você ressignificar o sentido deste trauma, qual foi a lição que o trauma lhe trouxe, como você pode superar esse trauma. Então, a lembrança do trauma não é deletada, porém, o significado deste trauma, o conjunto de emoções, você pode ressignificar, para que você possa, no futuro, lembrar-se do trauma, mas não trazer mais os mesmos sentimentos de angústia, de tristeza, de decepção, de fracasso. Então, é importante que você possa vir a se recordar desse trauma sem se sentir novamente abalado pelo próprio trauma, pela lembrança do trauma. Então, esta memória traumática, ela altera o nosso equilíbrio físico, biológico e social. Então, uma memória traumatizada é aquela memória carregada de sentimentos. Sentimentos que lhe puxam para baixo e que você geralmente não consegue se libertar desses sentimentos sem enfrentá-los. Eu preciso enfrentar esta memória traumática. Eu preciso enfrentar esta lembrança que me amargura, que gera sofrimentos na minha própria vida. Então, eu já consegui identificar as causas desses traumas. Eu posso ter mais de um trauma e não apenas um. Eu consigo identificar as causas desses traumas? Como eu poderei enfrentá-los sem identificá-los? Então, o primeiro passo é aceitar, admitir
que você tem uma experiência traumática ou experiências traumáticas na sua vida. Então, esse primeiro passo é fundamental, certo? Cada pessoa reage de uma forma aos acontecimentos. Então, o que pode me impactar profundamente pode não impactar profundamente outras pessoas, porque nós temos níveis de suportabilidade diferenciados, considerando as nossas experiências, as nossas trajetórias de vida, considerando os nossos valores, as nossas crenças, visão de mundo. Então, tudo isso impacta diretamente na nossa forma de enfrentamento dessas situações que poderão gerar traumas profundos na nossa vida. Então, quais são as causas que geram traumas? Geralmente são situações atípicas, situações muito pesadas, muito difíceis de serem lidadas. Exemplo, acidentes consigo ou com membros da sua família, assaltos que beiram processo de violência, sequestro, perdas de relacionamentos, perda de emprego, de casa, de saúde, um processo contínuo de estresse, um rompimento abrupto de um relacionamento, um período de extremo assédio moral que gera sentimento de humilhação, de perseguição, de angústia, decepções, expectativas frustradas, mudanças abruptas e inesperadas. Olha, o leque é muito grande de causas que geram traumas em nossa vida. E quais são os indícios de uma pessoa traumatizada? Olha aí que é importante a gente aprender isso. Primeiro indício, memórias recorrentes. Ou seja, pessoas que associam os fatos e acontecimentos àquele período traumático, aquela situação traumática. Pessoas não conseguem mudar de discurso, de opinião, de conversação, porque toda conversação resulta na repetição da mesma problemática, da mesma situação traumática vivenciada. Então, essas memórias recorrentes andam de mãos dadas com fixações mentais. Então, a mente de uma pessoa traumatizada, ela vivencia a mesma fixação mental, as mesmas ideias fixas, as mesmas memórias e lembranças traumáticas. Ela não consegue visualizar outro cenário que não seja a situação que lhe gerou o próprio trauma. E isso é compreensível. O segundo indício são emoções perturbadoras. Como a memória está traumatizada e isso está registrado no seu cérebro, isso desencadeia emoções perturbadoras. E essas emoções lhe desestabilizam. E aqui vem o choro, vem a lágrima, vem a tristeza, vem a amargura e tantas outras emoções que são altamente decepcionantes. E isso permeado por angústias, por tristezas, por sensação de perigo, que é outro indício. A pessoa traumatizada, ela sempre tem a sensação de que está correndo um grande perigo. E um outro indício de uma pessoa traumatizada é um sentimento de apreensão, uma sensação de que a qualquer momento acontecerá algo muito negativo na sua vida. Observem que a questão do trauma desestabiliza emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente a pessoa traumatizada. Então é preciso ter um olhar diferenciado.
Geralmente, nós não temos o preparo para lidar com pessoas traumatizadas. Então, nós julgamos, nós criticamos, culpabilizamos, nós reclamamos, ou seja, nós reforçamos o trauma daquele indivíduo que está traumatizado ou daquela pessoa que esteja traumatizada. Nós trouxemos aqui uma pesquisa que foi publicada na revista científica Journal of Abnormal Psychology, de pessoas que pensam demais em suas culpas, em erros e problemas, têm maior risco de desenvolver distúrbios neuropsiquiátricos. Isso inclui transtornos de ansiedade, transtorno da depressão, transtorno estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, que é o conhecido TOC. Veja, então a partir de uma dor emocional intensa, eu desencadeio um processo traumático e este processo traumático desencadeia um transtorno mental. Então não vamos subestimar as experiências traumáticas que nós estamos vivenciando. Um outro estudo da Universidade de Michigan demonstrou que do percentual de 52% dos participantes na faixa de 45 a 55 anos lidavam com pensamento excessivo no seu cotidiano. Entre os mais jovens, com idade entre 25 a 35 anos, esse índice aumentou, beirava 73%. Vivenciavam esses problemas. Então, o que a gente pode compreender por isso? Que existem bilhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo sozinhas, desamparadas, sem uma assistência, sem um cuidado, sem uma terapia que lhes auxilie a superar a própria dor traumática. Então, elas se encontram acorrentadas aos seus próprios pensamentos. E, obviamente, que a consequência disso é desenvolver cenários mentais doentios e o adoecimento mental. Então, não é um tema que deva ser subestimado. Então, veja que a partir de dor emocional intensa, que desencadeia o trauma emocional, nós desenvolvemos padrões de comportamento. Esses padrões são procedimentos que nós aprendemos em algum momento da nossa vida e que eles se tornam repetitivos. E uma vez internalizados, são padrões de comportamento que nós repetimos sem a devida consciência da existência deles. Então, essa forma como nós pensamos, ela está diretamente vinculada à forma como nós nos sentimos e, consequentemente, como nós nos comportamos. Olha aí. Então, o que eu penso impacta nas minhas emoções, nos meus sentimentos e no meu comportamento. Então, padrão é algo previamente adotado, que se padroniza. E essa padronização recebe o consentimento e se torna comum na vida da pessoa. Ora, por que é que nós repetimos padrões de comportamento? Porque os traumas não foram devidamente enfrentados. Não só não foram enfrentados, como não foram superados. E isso impossibilita que nós possamos visualizá-los, ter a consciência da existência deles, enfrentá-los, superá-los, porque eu não admiti a existência desses traumas. Isso acarretou a geração de padrões de comportamento. Então, veja que enquanto o trauma não for trabalhado, nós teremos padrões comportamentais
decorrentes da existência desses traumas. E tudo isso gera muito sofrimento. A maioria dos nossos padrões de comportamento vem do nosso inconsciente. Ou seja, nós não temos consciência da existência desses padrões comportamentais. E eles são desenvolvidos em decorrência da influência de inúmeros fatores, como o meio social, o meio ambiente, a nossa estrutura familiar, amizades, grupos de convivência que nós estabelecemos, relacionamentos, enfim, ao longo da vida eu posso desenvolver padrões de comportamento. Então, eles estão internalizados, enraizados na nossa mente. E aí eu não tenho a leitura racional da existência desses padrões. Por isso que eles podem ser tão nocivos ao nosso equilíbrio e à nossa saúde mental. O autoconhecimento nesse processo todo de vivência de experiências traumáticas, dolorosas, dores intensas, ele é absolutamente necessário, imprescindível para o processo de superação. Se eu não supero meus traumas, minhas dores emocionais, eu recapitulo essas memórias traumáticas e reproduzo isso através de padrões comportamentais. Agora, por que nós internalizamos determinados padrões comportamentais? Porque, de alguma forma, esses padrões de comportamento nos traz algum tipo de recompensa. Exemplo, quando eu me permito todos os dias tomar refrigerante, a recompensa imediata deste padrão de comportamento é a minha satisfação, me gera algum tipo de recompensa, algum tipo de alívio da dor, algum tipo de prazer, não é? Cada padrão traz uma necessidade que está sendo alimentada. Então, é a partir deste padrão de comportamento internalizado que se desenvolvem os vícios. Então, veja que as atitudes se repetem, a repetição dessas atitudes continuamente se transforma num padrão de comportamento, que é o hábito, e o hábito repetido intensamente, prolongadamente, se transforma no vício. Então, para que o vício se instale, existem repetições negativas dos hábitos, dos padrões de comportamento. Então, eu preciso ressignificar alguma coisa dentro de mim. Porque não apenas não resolvi o trauma, não superei a dor emocional, como agora eu adquiri um padrão de comportamento indesejável. O hábito se instalou indevidamente e do hábito se criou um vício. Então, os nossos padrões comportamentais precisam ser devidamente observados. Na verdade, nós não somos os nossos pensamentos. Existem técnicas que nos ajudam a observar os pensamentos sem se deixar impregnar por esses pensamentos. Do mesmo jeito que o pensamento vem, ele vai. Mas eu preciso observar a natureza, a qualidade deste pensamento. Me convém alimentar este pensamento? Não. Então, se eu me permito ser direcionada pelos meus pensamentos, é o mesmo exemplo de um piloto que é comandado pelo avião. Eu preciso comandar os meus pensamentos. Eu preciso analisar se essas ideias recorrentes que vêm e vão estão me fazendo bem ou não, estão me prejudicando.
me trazendo sequelas emocionais, agravando ainda mais o meu estado emocional. Então, a primeira frase que a gente tem a dizer é: você não é seus pensamentos. Não dê importância demasiadamente aos seus pensamentos, no sentido de fixá-los mentalmente. Veja que nós acessamos as nossas memórias. Um fato que ocorreu há um mês atrás, alguns meses atrás ou anos, eu agora estou trazendo de volta essa lembrança traumática. Estou acessando essas memórias, trazendo do passado para o meu presente atual. Veja o poder do nosso pensamento. Se é verdade que eu não devo valorizar cada pensamento, mas eu não posso subestimar o poder do pensamento. Porque, segundo Deepak Chopra, nós somos a única raça biológica do planeta capazes de alterar o nosso próprio DNA, a depender da qualidade dos pensamentos e emoções que nós emitimos. Então eu tenho que aprender a usar esta força poderosa que é o ato de pensar a meu benefício, não contra mim, nem contra quem quer que seja. Então, será que eu estou acorrentada a essas memórias traumáticas? Me encontro prisioneira destes pensamentos? O que eu posso fazer para melhorar, alterar a minha situação? Me encontro numa zona de estagnação mental, emocional e espiritual? A responsabilidade é minha. Será que eu estou transferindo a responsabilidade dos meus sentimentos para as demais pessoas? Então, os acontecimentos ocorrem, mas nós interpretamos esses acontecimentos. E a forma como nós interpretamos dependerá do nosso olhar. Então, o erro de uma pessoa não justifica o meu erro. Porque alguém foi instrumento de violência contra mim, eu agora estou me violentando? Sem prazo de término desse processo auto-obsessivo? Isso não é racional. Não tem uma lógica racional. Eu me permito ruminações mentais? Eu me permito sofrimento emocional e alimento este sofrimento emocional dia após dia? Eu me considero vítima de uma outra pessoa? E me posiciono como vítima eternamente desta pessoa, mesmo que ela não esteja mais na minha vida? Então nós estamos num processo auto-obsessivo, um processo de transtorno mental, e é preciso enfrentá-lo. Eu só posso superar uma dor emocional quando eu enfrento essa dor emocional. E claro que se eu me considero fragilizada, porque a dor emocional foi muito intensa, muito impactante, eu devo recorrer a uma terapia. Existem profissionais especializados nesta área, quais os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, os terapeutas. E aí eu preciso recorrer a uma ajuda externa, porque eu não tenho mais controle sobre a minha mente. Encontro-me exaustivamente cansada mentalmente. Os excessos de pensamentos estão me adoecendo profundamente. Eu não suporto sentir a dor emocional. Então, esses padrões de comportamento, eles surgem com uma forma de atenuar a própria dor emocional. E aqui eu estou agora adquirindo novos hábitos nocivos para a minha vida, uma forma de aliviar a dor que eu não consigo enfrentar. Vejam a importância do enfrentamento da dor. O enfrentamento desta dor emocional vai lhe propiciar e lhe proporcionar uma maior maturidade espiritual,
uma maior sabedoria, porque você consegue fazer leitura de suas próprias experiências. Você consegue compreender e interpretar os significados dessas experiências, as lições que essas experiências estão lhe proporcionando. Então você agora não é mais apenas uma marionete dos acontecimentos. Você não é mais refém desses acontecimentos. Você agora escolhe como enfrentar essa dor, como enfrentar as situações traumáticas para superá-las. Digo a vocês que é tudo muito possível de ser realizado. Quantas dificuldades nós não enfrentamos na nossa vida. Estamos aqui para contar a história que nós compreendemos. Isso quer dizer que nós superamos algumas situações e precisamos superar outras também. Porque cá entre nós não merecemos carregar este fardo para o resto da vida. Essas memórias traumáticas, essas angústias, todas as vezes que eu acesso a lembrança do fato, essa memória traumática, sinto o aperto no coração, a aflição, a angústia. Isso quer dizer que eu não superei a memória traumática. Ela não vai ser deletada do nosso acervo de memórias. Mas quando nós enfrentamos e nós superamos, a lembrança, a memória traumática não é mais dolorida. É mais uma memória, mais um registro que ficou na nossa memória. Entenderam? Então tudo isso que nos ensina é a neurociência, a psicologia. Meus amigos, nós temos este poder, o poder de autossuperação. Então vejam que o próximo módulo talvez seja o mais importante deste curso. Porque no próximo módulo nós vamos ver quais são as estratégias para superar a dor emocional. Não percam! Nós agradecemos profundamente quem nos acompanhou até agora. Possivelmente, se quiserem, compartilhem este conteúdo para tantas outras pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de informação, de conhecimentos, para poder se ajudarem, se libertarem de suas dores emocionais. Muito obrigada por estarem até agora nos acompanhando neste curso. E ainda um lembrete, a apostila do nosso curso está disponível no nosso Telegram. Cursos Carla Júlia. Muita paz e até o próximo terceiro módulo.